Bom dia a todos. Vou repetir, porque acho que a minha voz não está boa aqui. Bom dia a todos. Isso, agora sim, até eu acordei aqui. Bom dia a quem nos assiste e acompanha pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos à Casa de Paz e Amor em Jesus, nesse nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Alguém chegando aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui? Por enquanto não. Sejamos todos bem-vindos e aquele aviso de sempre. Sempre que vocês sentarem aqui nos bancos, adentrarem a casa, especialmente aqui no salão, vamos sempre procurar mentalizar Jesus, mentalizar os seus pedidos, a sua conversa particular com Jesus, porque isso já vai abrindo o campo das vibrações de cada um de nós para com toda a espiritualidade que já se encontra aqui presente muito antes de cada um de nós chegar. Eles só ficam aqui nos aguardando. E quando a gente chega é muito importante sentar no banco com calma, com tranquilidade, tá? Soltar o coração, os pensamentos, que as vibrações superiores chegam até nós. Que cada um de nós, assim, então, pratique esse exercício aos domingos e recebam da espiritualidade, principalmente médica, das equipes que já estão aqui trabalhando conosco, tudo aquilo de bom e do melhor que cada um de nós deseja. Bem, vamos aos avisos. Desliguem seus aparelhos celulares. Por favor, antes do início da palestra, vamos desligar os aparelhos. A Casa de Paz e Amor em Jesus, como já foi dito em vários trabalhos durante toda a semana, e especialmente agora, ao domingo, nós estamos realizando vários cursos. Alguns já começaram, cursos doutrinários. Outros irão começar. Para nós não ficarmos aqui estendendo muito o tempo, dizendo qual é o curso, qual é o horário, qual é o dia da semana, todas as informações nós estamos concentrando na nossa livraria. E também quem quiser obter informações a respeito dos cursos no nosso site www.pazeamortudojunto.org. Lá nós temos o mural e você vai encontrar todas as atividades do Paz e Amor em Jesus, inclusive todos os cursos. Recomendamos muito a vocês que procurem fazer um dos cursos ou mais cursos. É muito importante para o nosso entendimento, o nosso estudo da doutrina. O Paz e Amor em Jesus também, através da evangelização infantil Mocidade, que se reúne aos sábados, das 7 às 12 horas, eles formam o kits de higiene pessoal e familiar, que é composto de escovas de dente, cremes dentais, shampoos e sabonetes. Eles pedem para que cada um de nós possamos ajudá-los nesses kits o máximo que pudermos. Especialmente eles estão em falta de creme dental. Por favor, quem puder nos ajudar, informações conosco aqui no salão ou principalmente na nossa livraria. Prato do dia, hoje nós temos panquecas com recheios de carne, calabresa com queijo e escarola com ricota. Ao término dos trabalhos, na saída, uma pessoa vendendo esse delicioso produto. Os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem, Paulo. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Silene. Prece inicial, Roberto. Vibrações gerais dos passes das águas com a Elaine. E a prece final dos nossos trabalhos com o Rômulo.
Hoje, o tema da palestra é referente ao capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Quem vai ministrar a palestra para nós é o nosso amigo da casa, da equipe, José Rando. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue sempre a nos abençoar. Bom dia a todos. Mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 174, Amigos de Jesus. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Cristo dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele, em espírito e verdade, entendo-lhes as lições e praticando-lhe os ensinos. Bom dia. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Cristo. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado no seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Vamos agora para a oração de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, buscar uma posição confortável e vamos distensionar o nosso corpo e a nossa mente através de uma respiração mais profunda. Inspiro a paz, inspiro o amor, inspiro a vida de Deus. Paz, amor, vida de Deus. Vou me afinizando com meu mentor espiritual e através dele, nesse momento, buscando o Mestre Jesus, sentindo a sua vibração de paz, o seu amor, me envolvendo, me acalentando. Amado Mestre, inspira-nos nessa reunião de hoje, o orientador que irá explanar sobre o Evangelho, inspira ao presidente da casa, a toda a diretoria, inspira-nos ao sairmos daqui, para que possamos levar essa luz para todos, para o nosso local de trabalho, para a nossa família, para os nossos amigos, e assim iluminando toda a sociedade. Que assim seja. Muito bom dia. Ver a casa cheia é uma alegria muito grande. Nos lembra o tempo que o Paz Amor ficava repleto. E nessa lembrança querida, vem vários nomes à nossa mente, como o seu Manuelzinho, o seu Niásio Chaim, Reinaldo Leite, tanta gente boa, que continua sendo boa, pela oportunidade de terem regressado e continuam trabalhando com a gente, trazendo as inspirações necessárias para esse momento em que nos reunimos aqui em torno dessa doutrina que tanto nos ajuda e nos permite ter outros pontos de vista a respeito de tudo que nos é apresentado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, mas dar-lhe complemento. Falar do Cristo
já é difícil. Tentar explicar o Cristo, então, mais difícil ainda. Agora, independente da dificuldade que temos, porque, como nos diz uma querida amiga, irmã Jussara, nós perdemos muito quando queremos compreender o Cristo em apenas uma reencarnação. Precisamos de muitas para compreender a proposta do Mestre na sua amplitude. Tem até um vídeo na internet muito bonito que a menininha está tomando chuva numa sacadinha de apartamento e ela fala, bora viver, né? Vamos viver, vamos sentir com toda intensidade, até porque me faz lembrar um outro irmão em psicografia que ele dizia o seguinte, uma das situações que eu sinto muita saudade como encarnado era poder tomar uma chuva e sentir a água caindo sobre mim. Então, bora viver, bora permitir que o conhecimento chegue, não importa de onde ele venha, ao contrário, que ele nos traga toda a possibilidade de liberdade que só a verdade nos dá. Lembrando que a mesma liberdade que nos faz livre e que nos permite ficar muito bem, se não for dosada, ela também enlouquece. Tem que ser aos pouquinhos, tem que ser de boa, tem que ser devagar. Na entrada, no segundo vídeo, peço por gentileza a mudança da tela. Pode ser? Muito bem. Assim como Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento de cada época, o Espiritismo complementa os ensinamentos e, com a ciência, contribui para o desenvolvimento das ideias e conceitos. Pois é, a ciência, o Espiritismo, a filosofia. Estive outro dia numa oportunidade de um culto ecumênico na Faculdade de Medicina, ali em Santa Cecília, né? Onde a alegria do momento me permitiu acompanhar a formatura da minha filha, que formou-se médica, ou seja, temos um médico de plantão em casa, isso é muito bom. E na oportunidade estava presente um rabi, um pastor, um padre, e nós, aqui do Paz Amor, e nós, tendo a oportunidade de ver as mesmas questões sendo apresentadas por diferentes ângulos, o que é muito interessante. Até perguntei para o rabi, senhor rabi, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Rabi. Eu falei, nossa, que interessante. Vai ver que o pai já sabia que ele ia ser rabi, né? Depois fiquei sabendo que o nome dele era Natan, mas ele me respondeu assim, deu um bom começo de conversa para se aproximar de alguém e a pessoa responder dessa maneira. Até falei para ele, falei, olha, eu tenho duas piadas sobre judeus, eu tenho que contar uma para o senhor. Diz que perguntaram para o judeu, por que sempre o judeu responde uma pergunta com outra pergunta? E aí ele respondeu assim, como assim? Ele não achou muita graça, mas eu acho essa piada ótima. Tem uma outra, só tem duas só, que fala o seguinte, diz que o menininho chegou em casa, menininho judeu, falou assim, mãe, arrumei um papel na peça da escola. Ela falou, filho, parabéns, que papel que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou fazer o chefe da família. Ela falou, volta lá e pega um papel que você fale alguma coisa. Ficar calado não, vai lá e fala, pega um papel que você possa se manifestar. Achei interessante isso. As coisas são parecidas com as nossas culturas, né? E nessa oportunidade, que eu estive nesse culto ecumênico, me foi sugerido falar um acontecimento com os nossos irmãos católicos. E o Chico já falava sobre isso quando ele trabalhou como coroinha, logo no começo da vida. E ele dizia o seguinte, ele observava que as pessoas, ao receber a hóstia, quando ela estava bem em comunhão, a hóstia fazia um caminho muito bonito até o coração da pessoa. Belíssimo, né? Como é bom ter mediunidade quando é com os outros, né? Com a gente eu já não garanto muito, mas é bonito o relato de quem as tem. Já aquelas outras pessoas que simplesmente comungavam, digamos assim, sem estar preparado para receber, como diria Santo Agostinho, Jesus, permita que a minha alma se expanda para poder receber a sua, simplesmente ingeria como se fosse um alimento. Então diz que a moça estava num retiro, e no último dia do retiro, aconteceu o seguinte,
Uma senhora que já tinha passado pelaquela oportunidade disse assim: há um ano atrás eu estive nesse retiro e naquela oportunidade, depois que terminaram todos os ensinamentos, eu me comprometi a ir todos os dias na missa. E na missa, na hora da comunhão, eu pedia para Jesus, porque ela estava com câncer, uma leucemia, câncer no sangue. Falei: Jesus, troca o meu sangue que está contaminado pelo teu sangue. Ele ia comungar, receber a hóstia. E assim aconteceu até o momento que ela tinha que se apresentar para fazer a cirurgia. E o médico, um pouco antes da cirurgia, uma semana antes, falou assim: olha, eu preciso que você compareça novamente ao laboratório e faça novos exames, porque deu ruim, não deu certo. Ela falou: tudo bem. Compareceu, fez novos exames. E aí, no caso, ele liga novamente depois de 3 dias. Olha, deu errado de novo, vai ter que fazer novamente exame. Aí a moça ponderou o seguinte, a senhora ponderou o seguinte. Falou assim: olha, não que eu não possa fazer, é lógico que eu vou fazer, mas é justo que eu saiba o porquê que eu vou ter que repetir esse exame por 3 vezes. Eu já fiz a primeira vez, pedi o segundo, e agora seria o terceiro exame. Falou assim: então vem até o consultório que eu preciso conversar com você. Chegando lá, ele colocou sobre a mesa o exame que ela tinha feito recentemente e o primeiro. Ele falou assim: olha, nesse exame estava configurado o câncer que você tem. E nesse outro exame consta que você não tem. Aí a pessoa falou assim: aleluia. Ele falou assim: não, aleluia não. Não é um milagre. Porque aqui nós temos um problema. No primeiro exame, você era O positivo. E nesse segundo exame está constando que você tem a tipologia de sangue AB. E aí, no caso, a pessoa que estava no retiro ouvindo essa palestra pensou o seguinte: por que razão uma pessoa viria até aqui se apresentar diante de nós para contar uma mentira? E ainda mais, por que dizer essa mentira de algo tão sagrado quanto o que aconteceu? E ela pensou, cheguei à conclusão que o câncer, a doença grave, não é pelas quais a gente passa. A maior doença que nós podemos ter é a falta de fé. É a falta de acreditar que Deus, que Cristo, na sua infinita misericórdia e bondade, pode nos agraciar com um milagre, com uma bênção, com a força que temos, e transformar aquilo que era uma doença em algo que passou. Eu achei esse relato muito, muito rico, muito belíssimo, porque ele não tem as fronteiras do católico. Ele mexe com todos nós. Ele nos acrescenta o que foi o Cristo, o que é o Cristo e quem sempre será o Cristo. Porque na mesma dimensão que ele fala, eu não vim destruir a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei do progresso, todas as leis. Ele diz o seguinte: mas eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Porque aquilo que não está certo tem que nos deixar inconformados. Tem que ser da gente um objeto de reprovação, para que não caiamos na iniquidade, como diriam nossos irmãos evangélicos. Então, essa questão de não perceber fronteiras naquilo que existe no sagrado, nos faz muito bem. Você tem pastor como Cláudio Duarte, pessoa de uma sumidade, de um conhecimento, de uma versatilidade com as palavras belíssima. E é interessante que ele dando entrevista é um, ele na hora da pregação é outro. Percebe-se que existe uma entidade, talvez até de um mineirinho, porque ele modifica totalmente. Outro dia eu tive a oportunidade de ver ele falando a respeito de Maria de Nazaré. Ele falou assim: o evangélico que fala mal de Maria de Nazaré não entende a grandeza de quem foi. Maria de Nazaré, que é a única mulher que é mencionada no Alcorão dos islâmicos. Mas, voltando para a nossa palestra, assunto que tem essas versatilidades, eu diria para vocês o seguinte: Moisés, que por 40 anos caminhou no deserto, e veja que não era por falta de GPS, não, era uma questão de preparar aquela nação que ele conduzia
para merecer a terra que era prometida. Se formos perceber, até hoje nós temos um processo de rejeição com o planeta fora do comum, né? Estragamos demais, corrompemos a natureza, é uma situação absurda. Moisés teve toda uma felicidade muito grande quando declarou os 10 mandamentos ditados por Deus, que Chico Xavier em Pinga Fogo disse que seria a primeira mensagem psicografada da humanidade. Porque aquelas leis, embora sejam para a gente algo de estranho com relação à pertinência dos dias de hoje, tanto é que Jesus as transformou em apenas 2, nos dizia o seguinte: olha, é melhor dente por dente, olho por olho, do que simplesmente matar alguém para satisfazer uma questão de justiça, de uma pseudo-justiça. Porque as leis só existem para garantir a justiça, ainda que essa justiça esteja condicionada a uma questão de tempo, de maturidade daquela sociedade. Mas, enfim, observando tudo o que aconteceu nesses 28 séculos que são colocados no Evangelho, até que nós possamos chegar no dia de hoje, nós observamos que o Evangelho e tudo aquilo que fala sobre o Cristo, por exemplo, na introdução do Evangelho, é nos dito o seguinte: é possível separar as questões relacionadas ao Cristo em 5 etapas. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, e aí ele fala o seguinte: tem uma que não dá qualquer tipo de controvérsia, além dos milagres, mas é a questão moral. A moral, sim, porque aquela parte que fala das palavras que dão natureza aos ritos, ritos como, por exemplo, como a comunhão, dá divergência. Gente, a divergência existe para quem não quer compreender o ponto de vista do próximo. Então, para algumas pessoas, a imagem do santo faz mal, incomoda, é o jeito dele observar a vida. Para outros, não há mal nenhum. Como diria uma amiga minha, a querida Elza Paulina, ela falava: a imagem do santo é como uma foto para mim. Eu olho e me lembro de alguém que eu estimo muito. Não há maldade. É a maneira da pessoa compreender a religião na sua caminhada. E assim são. O mundo é ecumênico. Somos ecumênicos. Então, nessa situação do Cristo, é muito importante diferenciar o que são as leis de Deus das nossas leis. As nossas leis, que são, assim, objeto de muita controvérsia, como diria o nosso irmão Getúlio Vargas: no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. E a sociedade, no seu papel de contribuição democrática, ela precisa exigir que algumas leis sejam cumpridas, sejam aplicadas. Você está no sossego da sua casa e, para sua alegria, você percebe que alguém está curtindo um pancadão. Pancadão é algo interessante. E aí você pega do telefone e fala: querida guarda municipal, seria possível visitar tal lugar e tentar promover uma orientação? Pode ser que não aconteça nada, mas tem que haver por parte da gente uma manifestação. Desejamos ter um pouco de paz, pelo menos no que diz respeito à nossa permanência em casa. Mas, enfim, as leis dos homens são muito complexas, até porque elas observam exatamente o momento em que elas estão. Haja visto, por exemplo, que a escravidão foi considerada normal por um bom tempo. Hoje nós temos a oportunidade de reparar uma série de questões da lei de ação e reação, uma lei de Deus, que nos mostra que é possível resgatar uma série de questões, principalmente quando se percebe que nada é por acaso. Há o relato de um amigo, de uma pessoa querida, que tinha uma postura maravilhosa e um belo dia na fábrica, ao trabalhar com um torno, perdeu um dos dedos da mão. E o pessoal, indignado, contrariado, chegou ao centro espírita e perguntou: mas fulano é tão bom, como é que foi acontecer isso? E a resposta da espiritualidade foi: então, só aconteceu isso. Porque por tudo que ele tinha acumulado, era para ter sido um acidente muito maior. Mas a bondade que ele conseguiu amealhar e contribuir com o bem, fez com que a prova dele fosse diminuída. E, quando se diminui, sempre algum troco tem.
No primeiro trabalho eu disse que Deus não promove recall. Não chama os filhos para corrigir algumas coisinhas que estão erradas. É que é necessário que novas gerações, que novas reencarnações aconteçam, para que essa ciência que está contida nos WhatsApps, que estão contidas na internet, que estão contidas nos avanços da medicina, cheguem até nós em grande intercâmbio, em grande troca de informações. Então, tudo isso que ocorre requer da gente uma atenção ainda maior. Recentemente, o Papa Francisco mandou uma deliberação à Igreja Católica dizendo que uma homilia, um sermão, teria que durar no máximo 8 minutos. E ele disse, é melhor durar 8 minutos, que mais que isso o pessoal adormece. Aí os padres falaram assim, olha, santidade, nós estamos tentando, mas menos de 15 não dá. Já estamos ganhando um pouquinho, né? E aí, ouvi um outro relato de um pastor que dizia o seguinte, olha, se eu der a reprimenda que o meu povo, da minha igreja está precisando, eles não voltam. Você não vou não, pastor? Muito bravo. Imagina, chamou a atenção da gente, não pode nem ir com a roupa que a gente quer, nada. Então, a gente percebe que a gente vive num momento que tem duas características muito sérias. A primeira é que o tempo é uma moeda preciosa demais. Não dá para perder tempo. Mas além do problema de perder tempo, tem o problema da atenção. Quem trabalha com o público sabe. Ter a atenção das pessoas é uma situação difícil demais. E dos filhos, então? Você chega na escola, você fala para o menino, menino, faz o seguinte, me ignora em silêncio, me dá um tempinho, deixa eu vender meu peixe, fica quietinho um pouquinho. A criança dorme, ele não consegue ficar quieto. Se ele ficar quieto, ele dorme. E isso é uma questão muito séria. Talvez a lei do celular pegue e seja guardado, pelo menos na hora da explicação, da socialização. Vocês podem perceber, quem traz movimento para a vida da cidade são as escolas. Tempo de férias é tudo parado, né? Graças às escolas, as nossas crianças ainda brincam, sem ser na internet, sem ser com computador. Então a escola tem um papel social importantíssimo, como tem os hospitais e todos os departamentos que ajudam e colaboram com as suas participações. Tem uma sequência que fala o seguinte, vamos lá. Novo slide e último. Mais complexo que compreender o Cristo é ter a presunção de explicá-lo, pois as palavras são vagamente expressivas. Puxe qualquer adjetivo que você quiser, para Jesus é pouco, né? Não tem como, só vivenciando, só olhando com muito afeto, com muito carinho, com muita determinação. O tempo apenas historiza, ou seja, coloca em ordem cronológica, não traz informação por si só. E a verdade que deveria libertar, quando mal interpretado, enlouquece. Então chegou até a nós outro dia na escola uma pesquisa que mais ou menos 80% das pessoas que se encontram perturbadas emocionalmente têm origem na questão religiosa. Vamos imaginar que é um percentual bastante intenso. Porque não adianta apenas saber o certo, tem que aceitar o certo de uma forma gradativa. Porque se você não fizer isso, você fica perturbado. Aquela situação, eu aceitei o Jesus, como? Só se for toda hora, só se for o tempo todo. Não tem como ser num único momento. Porque a cada momento que você tem esse compromisso com o Mestre, você percebe que acontecem situações totalmente diferentes daquilo que você acredita que seja, no mínimo, aceitável. E não dá para ser conivente, não pode acontecer. Pelo menos não com a conivência e com a aceitação da gente. Essas luzes que foram acendidas agora, não olhem agora, não olhem. São luzes azuis. Esse é o jeito delicado que a casa tem de falar, dê o seu tempo. Estou quase perdoando. 25 anos que estou aqui, não consegui perdoar ainda. Quem sabe um dia. Preciso de orações. Para concluir, eu queria dizer que agradeço muito estar com vocês nesse primeiro capítulo, nesse começo de ano. 2025 nos promete muito, como todo ano promete. Rapidíssimo. Está lá o Chico em casa um dia, chega um conhecido dele chamado Geraldinho,
ver ele meio sofismado, meio caladão. Tudo bem, Chico? Falou, Geraldinho, o que é multimídia? Falou, multimídia, eu não sei. Década de 80. Mas deve ser alguma coisa, várias, né? Várias oportunidades de tecnologia. Porque os irmãos espirituais estão dizendo aqui que para 2050, mais ou menos, vai ter um aparelho em cada casa que lembra muito a televisão, só que é fininho, pendurado na parede, e um belo dia o pessoal vai sintonizar o aparelho e vai entrar um canal espírita. E o pessoal vai dizer, mas como? Canal novo? Finalmente conseguimos, né? Mas não, eles vão perceber que é direto da espiritualidade. E quando isso acontecer, a verdade vai ser divulgada para todos, de uma forma diferenciada. E aí a gente imagina que muitas das pessoas que se servem de religiões vão ter o trabalho revisado. Porque se existe de fato um pecado, é trabalhar com a crença de alguém de uma forma de interesse próprio. Um excelente ano para todos nós, com muita saúde, com muita oportunidade. E digo a vocês assim, o melhor está por vir, porque Deus nos fez pela felicidade, como dizia Reinaldo Leite. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, Rando, pela palestra, por esse bate-papo gostoso, descontraído, mas que nos traz informação. Me lembrei da minha infância, onde aos domingos pela manhã eu ia à missa com meu pai. E eu adorava ir à missa com meu pai, porque no final da missa tinha pipoca doce. Mas durante a semana eu ia com a minha mãe ao centro espírita. E eu gostava porque ao final do passe tinha água fluidificada. Todos nós temos essa caminhada, onde vamos até a religião buscar a resposta para as nossas dúvidas, buscar a paz que precisamos, buscar o estudo, o conforto. E assim estamos aqui na Casa de Paz e Amor, nessa bela manhã de domingo, buscando. Iniciamos então agora o passe junto aos médiuns. E vamos aproveitar essa busca que temos constante, onde até por vezes não sentimos merecedores da vida que temos. Passamos por medos, por situações, por desafios que nos fragilizam. E quando estamos bem, automaticamente pensamos: o que de ruim há de vir e de me acontecer? Se tivéssemos uma cartilha para entender as nossas necessidades, entenderíamos que a dor, o sofrimento, a doença é a oportunidade que temos de muitas vezes nos recolher intimamente e estar no convívio daqueles que verdadeiramente amamos, que nos amam, para cuidar e ser cuidado. Que nessa manhã compreendamos as nossas necessidades e o passe vai auxiliando em todo este processo, do alto da nossa cabeça. Essa energia percorre o nosso frontal, o laríngeo, e
Esses são os conhecidos centros de força ou chakras, que redistribuem a energia pelo nosso corpo. Respire profundamente. Escute a música suave. É o momento do autocuidado. Essa energia vai no nosso cardíaco, conhecido como centro de força das emoções. E lá, luzes vão trabalhando o nosso cardíaco, energias que expandem o nosso amor, a nossa essência. Quando amamos, quando somos amados, é como se estivesse num estado de êxtase. O amor cura a ferida. O amor perdoa. O amor acolhe. O amor nos faz melhor. Se tivéssemos a oportunidade nessa manhã de perguntar para Cristo como Ele superou tanta maldade, tanta injúria, tanto sofrimento até físico. Ele, que é a essência pura do amor, diria para todos nós: o amor. O amor por essa humanidade que somos nós. O amor por todo esse processo que é caminhar, evoluir. Abandonar este corpo físico, irmos para outras dimensões, onde continuamos amando e sendo amado. É um amor que possibilita reconstruir laços. É um amor que propicia para nós oportunidades de outras vidas. E neste ciclo, vamos desenvolvendo vários papéis de pais, de filho, de amigo, de colegas de trabalho. E assim, vamos recompondo os laços. Laços que são difíceis, mas que têm a base do amor. Que possamos então, nesses instantes, onde o passe foi em todos os centros de força e nos trouxe equilíbrio, paz e amor. Que possamos vibrar então nesses instantes essa energia do amor para aqueles que consideramos que necessitam, para aqueles que o nosso coração se afiniza. Vamos mentalmente até nossos amigos, nossos familiares que estão precisando desta energia. Abrace-o mentalmente como esse abraço que recebemos da espiritualidade amiga. Essa espiritualidade que às vezes imaginamos ser mentores. Da nossa curiosidade, queremos saber, conhecer. Mas na espiritualidade,
E principalmente nessa manhã, aqui presentes estão os nossos amigos que partiram, os nossos familiares e até mesmo aquele que consideramos os nossos anjos da guarda. São eles que numa outra dimensão torcem por cada desafio que temos. São eles que na manhã de hoje vieram trazer um pouco mais desse laço de amor construído com cada um de nós. Gratidão, então, à espiritualidade que proporcionou este encontro, que nos emociona, que nos aquece, que reabastece para uma semana de trabalho, de estudo, e nos momentos mais difíceis que teremos ao longo da semana. Que possamos nos reconectar com essa essência, com a essência do amor. Gratidão pela casa de paz e amor em Jesus, por cada trabalhador, por cada voluntário e principalmente por cada assistido, por todas as famílias que proporcionam para nós a oportunidade do exercício do bem. Nesses minutos finais, vamos vibrar pela água. A água que vai ser fluidificada para tomarmos ao longo da semana. Cada vasilhame, então, vamos mentalizar para que os médicos da espiritualidade possam colocar para cada um de nós o remédio necessário. Gratidão pelo trabalho de hoje, pelos todos os trabalhos de evangelho e de estudo da nossa casa de paz e amor. Vamos agora acompanhar a prece final. Que vai ser realizada pelo Rômulo. Pai, mestre amigo, amigos da espiritualidade, que nós possamos, nessa energia amorável, que obtivemos aqui no dia de hoje, caminhar ao longo da próxima semana. Que tenhamos muita fé em nossos caminhos, tenhamos muita paciência, resiliência e sempre aplicando os teus ensinamentos, ó Pai, conosco e nas relações com as outras pessoas que temos em nosso caminho, em nossa família e em todo lugar. Que tenhamos uma excelente semana com a graça de Deus, que assim o seja. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho. Fonte de luz, paz e amor
em Jesus.